Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago. Muitos espíritos apegados à Terra percebem que estão exercendo influência sobre os mortais e gozam desse poder, não parecendo ter escrúpulos. É frequente o caso de que tais espíritos tenham sido pessoas que durante sua vida mortal se afastaram de toda ortodoxia, fechando-se firmemente de todo ideal elevado, de toda norma superior de conduta. A esta classe pertencia o espírito que desalojamos do corpo do Sr. G, que era uma pessoa sujeita desde a infância a violentos arrebatamentos. Nas semanas de preparação que precederam ao desalojo, semanas durante os quais se procurou atrair frente a frente o espírito obsessor, o Sr. G mostrou-se irritado, em especial quando guiava seu automóvel, deixando-se dominar por um humor sombrio e procurando afastar-se de todo o contato com as pessoas. Uma vez que conseguindo desalojar o espírito, mudou completamente o caráter e se converteu outra vez em uma pessoa normal. O Sr. G e sua senhora estiveram presentes na sessão em que o espírito em questão se apossou da senhora Wickland. Experiência realizada de 21 de setembro de 1922. Espírito: Fred Halpit, enferma, Sr. G. Enfermo, Sr. G. Intermediário psíquico, senhora Wickland. O espírito tentou escapar violentamente. Quando sujeitamos as mãos do intermediário psíquico, forcejou furiosamente. Médico: quem é você? Pergunta. Vamos, seja razoável. Não ganha nada com isto. Não tem objetivo nenhum forcejar. Quem é você? Pergunta. Espírito: não importa que seja eu, nego-me a permanecer aqui com você. Vim com minha vontade, não voltarei nunca mais. Não voltarei a cair no laço que você me prendeu. Médico: com quem você veio? Pergunta. Espírito: isso não importa. Médico: quanto tempo faz que você morreu? Pergunta. Espírito: não estou morto. Você verá se deixo que me trate como se trata um morto ao Sr. G. Vejo que não importa para você. Médico: por que você não é importante para mim? Pergunta. Espírito: não falo com você. Com você nos veremos frente a frente, porque foi você que me aplicou aquelas terríveis chispas na cabeça e nas costas. O tratamento elétrico aplicado no enfermo. Médico: por que você está colérico? Pergunta. Espírito: estou indignado contra todos e cada um dos homens. Médico: se você tem em sua mente uma ofensa, talvez possamos ajudá-lo a esquecer. Espírito: siga seu caminho, que eu seguirei o meu. Estou farto, vá para onde goste. Imagine que pode me trazer para um lugar onde possa me manejar a seu capricho, mas terá uma grande decepção. Não me pergunte mais nada, porque não penso em abrir a boca. Médico: pois temos grande interesse em saber quem você é. Espírito: tanto faz, você acredita que me tem entre suas garras, mas vai ter uma decepção. Médico: de modo que se nega a dizer seu nome? Pergunta. Espírito: eu não desejo conversar com você. E você, por sua parte, não tem nenhuma necessidade de estabelecer relação comigo. Eu me basto a mim e vou embora daqui. Não quero ninguém ao meu redor. Quero estar só. Assim é como melhor me sinto. Médico: tão mal tem sido o seu estado? Pergunta. Espírito: nego a falar mais alguma coisa. Médico: e não pode nos dizer como veio a este lugar? Pergunta. Espírito: você me obrigou a vir com aquelas luzes estranhas, eletricidade. Médico: acredite que se você nos disser a dor que tem em sua alma, poderemos ajudá-lo. Onde você encontrou esse anel que leva no dedo? Pergunta. Referindo-se a um anel que o intermediário psíquico tem na mão. Espírito: isso não lhe importa, não tem por que se preocupar em como o encontrei. Médico: você sempre foi tão agressivo? Pergunta. Espírito: digo-lhe que me deixe livre, que quero partir. Médico: e onde você vai? Pergunta.
Espírito, não lhe importa para onde vou, nem a mim importa onde vai você, médico. Mas você não tem para onde ir, Espírito. Com indignação. Você está achando que sou um vagabundo? Pergunta. A mim nunca faltou dinheiro para pagar uma hospedagem. Posso ir aonde me der vontade, médico. Isso quer dizer que você era algo assim como cavaleiro, Espírito. Quando estou em companhia de cavaleiros, sei me conduzir como cavaleiro e faça o favor de não falar-me mais, médico. Você está irritado? Pergunta. Não, estou louco, médico. Diga-me quem é você. Espírito. Não me interessa dizê-lo, e quando deixar minhas mãos livres, me bastarei a mim mesmo, médico. E o que fará então, Espírito? Isso não é da sua conta, médico. Diga-nos quanto tempo faz que morreu, Espírito. Não estou nem estive morto. Deixe-me cuidar de meus assuntos e vai cuidar dos seus. Separemos-nos aqui mesmo. Não quero voltar a vê-lo. Vamos cada um para o seu lado, médico. Suponha que não consentíssemos. Que se fosse, que faria? Pergunta. Vejamos se o fazemos compreender sua situação. Você é um espírito que perdeu seu corpo físico, Espírito. Não me importa que tenha perdido 1000 vezes meu corpo mortal. O que isso importa? Pergunta. Vivo tão bem como se tivesse corpo. Que eu creio que isso me importa? Pergunta. Médico. Quer nos dizer a quem pertence esse corpo que você está servindo? Pergunta. Espírito. Tenho muitos corpos. Vou de um a outro. Posso ser umas vezes mulher e outras vezes um cavaleiro. Ninguém pode sujeitar-me, médico. Desta vez alguém lhe tem na mão e não terá outro remédio que deixar de se intrometer na vida dos demais, Espírito. Tenho me dedicado aos meus negócios pelo espaço de muitos anos, médico. Se não mudar sua conduta, lhe encerrarão em um buraco escuro, Espírito, pois o enganarei. Já estive antes em lugares bem fechados, mas sempre consegui escapar, médico. Você já dirigiu alguma vez um automóvel Ford? Pergunta. Espírito. Não, o que é isso? Pergunta. Médico. Vou lhe contar uma anedota. Um homem que possuía um Ford morreu e seu último desejo antes de morrer foi que o enterrassem com seu Ford. Espírito. Com que objetivo? Pergunta. Médico. Porque dizia que o Ford o havia tirado de muitos apertos. Espírito. E o enterraram? Pergunta. Médico. Suponho que sim. Espírito. Que gente mais louca, os mortos não podem se servir de nenhum veículo. Médico. É que você ignora que também morre realmente. Não existe a morte, Espírito. Você afirmou que eu havia morrido, médico. O que morreu é seu corpo, Espírito, perfeitamente. Digo que posso ser o que quiser, às vezes homem, às vezes mulher, médico. Não é certo. O que você faz é obsidiar, às vezes homens e às vezes mulheres, Espírito. Eu não obsidio ninguém. Se quiser, posso dominar a família toda. Eu passo muito bons momentos. Vou e venho aonde quiser. Ninguém manda em mim mais do que eu. Se tenho fome, como ou não como. Se não me der vontade de comer. O melhor da comida é passar fome. Quando você está passando fome, come qualquer coisa e tudo parece bom e saboroso. Enquanto se não tem fome, nada cai bem no paladar. Acredite-me, não sou nenhum espírito, médico. Você está falando neste momento por intermediário do corpo de minha mulher, Espírito. Estamos perdendo tempo. Creio que o melhor é que me vá, médico. Tenho esperança de que você e eu cheguemos a ser bons amigos, Espírito. Não quero que tenhamos nenhum negócio, médico. Venha cá, amigo, e falamos tranquilamente. A vida é uma coisa maravilhosa. Somos capazes de pensar e de agir. No entanto, não conhecemos a nós mesmos. Espírito, você não se conhece a si mesmo? Pergunta. Por isso é mal, mas deixe-me ir, porque não quero continuar aqui nem um minuto mais, médico. Não deixarei ir enquanto você não se moderar, Espírito. Se não estivesse preso como estou, já teria lhe jogado no chão como ferido por um raio. Vai me deixar louco? Sou um homem genioso, médico. Vejamos, Johnny. Atente-se ao que quero dizer. Espírito, não me chame Johnny e eu não lhe direi meu nome, médico. Você matou alguma pessoa? Pergunta. Porque senão esse ódio à humanidade é incompreensível. Espírito, não matei ninguém, sou uma pessoa honrada. Quero agir a meu gosto e sempre o faço, médico. A que igreja você pertencia? Pergunta. Espírito, não responderei nada, cala-se, pois. Fechando com força os lábios. Médico, parece... Médico, por que permanece tão tranquilo? Pergunta. Espírito, cale-se, estou reajustando os pensamentos, quero ser eu mesmo, médico. Que tipo de maus pensamentos germinam nesse cérebro? Pergunta. Espírito,
Tenha muito cuidado com as perguntas que me faz, porque quando eu fico furioso, capaz de botar abaixo essa casa em 1 minuto, seria capaz de botar tudo abaixo, médico. Somente dizer, custa pouco, espírito. Dá no mesmo dizer coisas grandes ou pequenas, médico. Vejamos, você está falando agora por meio do corpo de minha mulher, e no entanto não pode compreendê-lo, porque você é um espírito ignorante, espírito. Você é tão ignorante quanto eu, médico. Seja uma pessoa compreensiva com juízo, esforce em compreender que você é um espírito. Você é, ainda que pouco razoável, pois o ignora. Espírito, ora, o cavaleiro que chama a outro de ignorante, médico. Você é um espírito imprudente e egoísta. Se você fosse inteligente, prestaria atenção ao que eu digo. Espírito, não me importa o que posso dizer, deixe minhas mãos soltas e verá. Médico, não estou pegando suas mãos, as que tenho entre as minhas pertencem à minha mulher. Espírito, pelo amor de Deus, não está vendo que sou homem? Pergunta. Não me confunda com a mulher, leve-a, pois dela não preciso. Médico, se não fosse tão teimoso, prestaria atenção de que alguma coisa diferente lhe acontece. Olha as mãos. Espírito, negando-se a olhar. O que há em minhas mãos? Pergunta. São minhas. E se pudesse libertar-me, você iria ver. Parece que agora tenho mais esforço que nunca. Ademais, posso falar coisa que antes não podia, porque algo me estovava sempre. Médico, vejamos. O que você ganha? Portanto, dessa maneira, pergunta. O que nós queremos é abrir seus olhos à verdade. Espírito. Uma cura canalha me converteu em certa ocasião. Um cura canalha me converteu em certa ocasião, mas quando tirou todo o meu dinheiro, me deu um pontapé. Médico. É o melhor que poderia acontecer. Espírito. Me limitei a lhe fazer algumas perguntas acerca da vida, e ele me respondeu: saia daqui, grande pecador. Pelo visto, o único que lhe interessava era meu dinheiro. Médico. Onde se encontra essa igreja que nos falou? Pergunta. Aqui comunhão pertencia? Pergunta. Espírito. Não vou dizer meus segredos. Médico. Você não conhece, você não consegue compreender que se encontra entre gente amiga. Não, nós queremos ajudar, fazendo abrir os olhos a certas verdades que você ainda ignora. Já disse muitas vezes que perdeu seu corpo físico, mas você não compreende, Espírito. Não perdi meu corpo, porque dispõe de uma quantidade de corpos. Senhora G, como é possível que você tenha mais de um corpo? Pergunta. Espírito. Ignoro como pode ser, mas o fato é que tenho passado muitos bons momentos em diferentes corpos. Senhora G, e como faz para encontrá-los? Pergunta. Espírito, ignoro e não me preocupa. Senhora G, quem trouxe você aqui? Pergunta. Espírito, eles me trouxeram. Senhora G, quem? Pergunta. Espírito, ignoro, não queria vir aqui, mas me obrigaram. Senhora G, já esteve aqui antes? Pergunta. Espírito, algumas vezes. Senhora G, olhe bem, você não conhece a pessoa que o trouxe aqui? Pergunta. Espírito, não a conheço, nem me importa conhecê-la. Senhora G, já conversamos antes? Pergunta. Espírito, parece que sim. Médico, conhece esse senhor que acaba de falar? É possível que tenham sido amigos. Senhora G, há aqui outra pessoa que você conheceu anteriormente? Pergunta. Espírito, não sei. Senhora G, como fez para vir? Pergunta. Espírito, isso não importa a ninguém. Sou uma pessoa que ninguém é capaz de dominar. Sou acometido de arrebatamentos de fúria com a força de um raio, e então fica encolorizado como um trovão. Senhora G. E você tem também esse gênio quando entra no corpo de outra pessoa? Pergunta. Espírito, sim. Sempre tenho muito mau gênio. Às vezes tudo me enfurece e fico como louco sem saber porquê. É que me obrigam a ir daqui para ali. Senhora G. Não poderia ficar em um só lugar? Pergunta. Espírito, não. Me vejo obrigado a marchar, e isso é o que me deixa louco. Senhora G. Você não é uma pessoa independente? Pergunta. Espírito. Não sei, quando me obrigam a ir a algum lugar contra minha vontade, fico furioso, fico louco. Senhora G. Não gostaria de acabar com essas irritações súbitas? Pergunta. Apontando o Dr. W. Esse cavaleiro pode lhe explicar qual é a sua situação atual, porque é médico. Médico. Se você se mostrar razoável, poderemos ajudá-lo. Espírito. As coisas não saem sempre a meu gosto, e isso é o que me mortifica. Às vezes experimento a sensação de que não me domino por completo, de que sou metade e metade, então fico furioso, mas o que me tira do sério é essa máquina. Senhora G, não gosto de máquinas? Pergunta. Espírito, não, às vezes me dá vontade de golpeá-la e até deixá-las em pedaços. Senhora G, refere-se ao automóvel? Pergunta. Espírito, o que significa isso de automóvel? Refere-se à máquina que corre sem cavalos? Pergunta. Médico, você nunca viu um automóvel, verdade? Pergunta. Espírito, você se refere a essa máquina que anda assim, girando os braços com grande violência, em forma de ar? Médico, não viu nunca estas máquinas? Pergunta. Quem é o presidente? Pergunta. Espírito, não sei, faz anos que não leio um jornal.
Médico. Quem você conheceu, presidente? McKinley? Pergunta. Espírito. Não, Cleveland. Médico. Onde você vivia? Pergunta. Espírito. Em Kansas? Pergunta. Senhora G. Que havia vivido durante sua infância em Kansas, em H ou em N? Pergunta. Médico. Fale com este cavalheiro, senhor G. Senhor G. Conheceu ali uma família que se chamava G? Pergunta. Espírito. Sim, vivia em uma casa muito grande e muito bonita. Senhor G. Você viveu em N? Pergunta. Espírito. Não, vivia mais longe. Prestava meus serviços aqui e ali. Nunca permanecia muito tempo em um mesmo lugar. Senhor G. Você vivia nas granjas? Pergunta. Espírito. Sim. Em todos os locais onde houvesse cavalos. Não gostava de viajar nessa máquina. Se referindo ao automóvel. Senhora G. É que com essa máquina se corre muito mais do que com os cavalos. Espírito. Gosto do ar livre e vocês costumam às vezes deixar fechadas as janelas dessa máquina. Não se pode suportar aquela prisão. Senhora G. Lembre-se de haver estado enfermo ou haver sofrido algum acidente? Pergunta. Espírito. Não estou seguro, ainda que pareça haver tido algo na cabeça. Não sei com certeza o que me ocorreu, porém algo deve ter acontecido, pois não há outra maneira de explicar essas irritações que me ocorrem. Senhor G. Lembra-se de algum dos rapazes da família G? Pergunta. Espírito. Ouvi falar deles. Senhor G. Que idade você tinha? Pergunta. Era da idade de R? Pergunta. Espírito. Esse era um rapaz bem robusto. Senhor G. Você era da mesma idade? Pergunta. Espírito. Não, esse rapaz era mais simpático que o outro, que gostava de se divertir. O outro, irmão G, não fazia mais que estudar, queria vencer por si mesmo. Creio que estudava para sacerdote, advogado ou algo nesse estilo, porque sempre trazia algum livro na mão. Detalhe que resultou exato. Senhor G. Gostava de cantar? Pergunta. Espírito. Quem? Pergunta. Senhor G. O outro rapaz. Espírito. Eu conheci pouco, porque sempre prestava meu serviço em um lugar como em outro. Senhor G. Você trabalhou alguma vez na casa desses rapazes? Pergunta. Espírito. Não, eu vivia mais ao sudoeste. A granja estava em uma depressão, bem ao longe. Você sobe uma colina e logo desce até o terreno abaixo. E ali está. Senhor G. Na direção a W? Pergunta. Espírito. Sim. Senhor G. Você sofreu algum acidente ali? Pergunta. Espírito. Não me lembro, mesmo sabendo que tive algo na cabeça. Havia muita gente que trabalhava na máquina debulhadora. Senhor G. Com certeza você sofreu naquele tempo alguma ferida grave? Espírito. Quando estavam debulhando? Pergunta. Senhor G. Tão grave deve ter sido a ferida que você faleceu em consequência da mesma. Médico. É possível que você experimentasse a sensação de que havia ficado dormindo. Em realidade, você perdeu seu corpo físico, falando em termos correntes. Você morreu mesmo que, para dizer a verdade, não morreu. Entre aspas. Senhor G. Conhece Tom? Pergunta. Outro espírito que havia se desalojado do corpo do Senhor G. É um bom amigo meu. Espírito. Conhece e está aqui. Disse que veio para ajudar você, ainda que eu não saiba em que posso lhe ajudar. Senhor G. Pergunte a ele. Médico. Pergunte o que queria. Pergunte por que queria ajudar e por que necessita ajuda. Espírito. Tom me diz, sai daí. Médico. Preste atenção e ele lhe explicará a verdade. Espírito. Como se atreve a me dizer algo que não é verdade? Vai me pagar muito caro. Tom me disse que eu... Isso sim que não. Isso sim que não. Muito excitado. Tom me disse que eu estive vivendo durante muitos anos como parasita às custas desse homem, Senhor G. Médico. Pode lhe parecer esquisito, mas é isso mesmo, Senhor G. Tom esteve fazendo a mesma coisa, causou-me grandes incômodos, mas agora é um bom amigo, como você também é. Espírito. Tom disse que cuidará para que você se desembarace de mim, mas vai ter uma decepção, porque quer que você se livre de mim? Pergunta. Senhor G. Para que você também fique livre. É um bom amigo nosso e vamos trabalhar todos juntos. Você terá o seu próprio corpo, já não necessitará andar entrando e saindo dos corpos dos outros. Espírito. Não compreendo o que quer dizer, médico. Eu explicarei, porém não me contradiga. Por mais absurdo que lhe pareça, tudo que vou dizer, porque não direi senão a pura verdade. Espírito. Será o melhor para você, médico. Faz muito tempo que você perdeu seu corpo físico. Estamos agora no ano de 1922. Espírito. Queria dizer em 1892. Médico.
Durante todo esse tempo, você tem sido o que vulgarmente se chama um morto, mas em realidade não existe a morte. Uma coisa é a alma e a outra coisa é o corpo. Nestes momentos você esteja falando por meio do corpo de outra pessoa. Sabia que se encontra atualmente na Califórnia? Pergunta. Espírito. Sinto-me muito fraco. Médico. Vamos, amigo, não perca o domínio deste corpo, até nos dizer seu nome. Senhor G, pergunte ao Tom. Espírito. Diz que me chamo Fred, agora me lembro, chamo-me Fred. Senhor G, e o que mais? Pergunte ao Tom. Médico. Qual é o sobrenome do seu pai? Pergunta. Tem que trabalhar seu pai? Pergunta. Senhor G, era granjeiro? Pergunta. Espírito. Não, não era granjeiro, ainda que tivesse algumas terras de sua propriedade. Vivíamos mais além daquele colégio em que havia uma igreja. Meu pai era alemão. Senhor G. Pertencia à comuna menonita? Pergunta. Espírito. Não. Meu pai chegou até onde estavam estabelecidos, mas se retirou para mais longe. Mas o que é que me acontece? Pergunta. Como é possível que não se possa recordar de meu sobrenome? Pergunta. Senhor G. Tom lhe explicará se perguntar. Espírito. Posso lembrar-me dos nomes de certas populações de determinadas coisas, mas não posso seguir adiante. Lembro o meu nome, Fred, porque todo mundo me chamava assim. Médico. Bem, não se preocupe mais, já recobrará sua memória. Você é espírito. E quando se retirar daqui, não faltará espíritos sábios que lhe tomarão sob seus cuidados. Espírito. Tom disse que me levará a uma mansão onde eu poderei descansar. Não quero voltar a me irritar, porque não me dão esses acessos. Porque me dão esses acessos, sofro horrivelmente. Em realidade, todo meu mal-estar provinha de que era incapaz de exercer um completo domínio sobre mim mesmo. Doíam muito em meu interior todas essas coisas ofensivas que dizia, mas era demasiado orgulhoso para confessá-lo. Tom me disse, vamos, é hora de partir, já vou, pois, ao Senhor G. Tom disse que deve pedir perdão por todo o mal que lhe causei. Senhor G, nós queremos lhe ajudar. O passado. Espírito. Não me guarda rancor, verdade? Pergunta. Senhor G, de nenhuma maneira. Espírito. Sinto-me muito débil, não vou poder seguir Tom. Que poderia fazer? Pergunta. Médico. Esta debilidade é uma coisa comum dos espíritos quando começam a compreender a verdade, mas é uma sensação passageira e unicamente um sinal de que começam a perder o domínio sobre o corpo que havia se apoderado. Pense que se encontra com Tom e com um grupo de espíritos que formam a turma da misericórdia. Espírito. Sinto uma sensação estranha na cabeça. Será que vou ficar louco? Pergunta. Seria bom você chamar um médico, porque sinto que vou morrer. Médico. Quando abandonar este corpo, se sentirá perfeitamente. Espírito. Necessito de um médico, porque todo o sangue se ajuntou em minha garganta. Não posso respirar. Parece que me afogo. Talvez pudesse dormir. Dizem os médicos que a melhor coisa que se poderia fazer quando se sente fraco é dormir. Suponho que não estarei a ponto de morrer. Médico. Lembre-se de que é um espírito que nestes momentos está servindo de um corpo mortal. Espírito. Meu nome é Fred Haupt. Tom disse que devo pedir perdão por todos os males que causei com minhas irritações. Senhor G. Você está perdoado e agradecer ao Tom por haver ajudado a você e a mim. Espírito. Adeus. Veio em seguida Estrela de Prata, a índia que servia de guia da senhora Wickland, e disse ao Sr. G, pela boca daquela, enfim é nossa, agora o levaremos a um hospital. Deu-nos muito trabalho, se encontrava dentro da sua aura magnética, e retirá-lo dela foi como arrancar um membro do seu corpo. Fazia muitíssimo tempo que a obsidiava. Esteve com você desde sua infância. Quando as coisas não saíam a seu gosto, se deixava dominar por arrebatamentos de cólera. Você experimentará um grande alívio agora que está livre deste intruso e se sentirá como novo. Livre de seu caráter irritável, esteve exercendo influência sobre você durante grande parte de sua vida. Ultimamente foi adquirindo cada vez mais força e exercer sobre você um domínio quase absoluto. Mas agora já é nosso, não lhe molestará mais. Está muito fraco e necessita os cuidados de um hospital, porque quase não pode nem andar. Necessita nossa assistência, como se nutria de você. Uma vez desprovido dessa fonte de energia, encontra-se muito débil, mas o cuidaremos. Egoísmo.
Aqueles espíritos que durante sua vida mortal se deixaram dominar por baixas paixões como o orgulho, a vaidade, a cobiça, a ambição e o egoísmo continuam, depois de seu trânsito apegados à esfera terrestre, até que se consigam superar essas inclinações e desenvolvam o amor e a simpatia mediante os atos que ajudam a outras pessoas. Tem ocorrido muitos casos de espíritos cuja vida terrena transcorreu perseguindo os prazeres e passatempos de gente rica que alcançam posteriormente a compreensão da vida superior por meio de nosso ciclo psíquico. Entre eles podemos citar o caso de um dos afogados no naufrágio do Titanic, ocorrido no ano de 1902, espírito John J.A., intermediário psíquico, senhorita Wickland. Quando o espírito do senhor W.T. Stade, que havia permanecido entre nós uns momentos, se retirou, outro espírito fez sua aparição, forcejando desesperadamente e dando braçadas como se quisesse nadar, e começou a dizer aos gritos: espírito, socorro, socorro. Médico, de onde você vem? Pergunta. Espírito, essa pessoa que acaba de sair daqui me disse que viesse. Médico, você estava na água? Pergunta. Espírito, me afoguei, mas voltei de novo à vida. Já não vejo um homem, mas foi ele que me disse para entrar aqui, assegurando-me que vocês conheciam o verdadeiro caminho, que me ensinariam e que depois poderiam partir. Mas agora não vejo, estou cego, não sei se terá sido a água, mas o caso é que estou cego, médico. É uma cegueira espiritual. Quando uma pessoa sai de seu corpo físico sem antes conhecer as leis que regem a vida superior, permanece em um estado de cegueira, é a cegueira da ignorância, espírito. Sendo assim, não ficarei sempre cego, médico. É necessário que você compreenda que se encontra no mundo dos espíritos e que certos espíritos que estão aqui ensinaram a maneira de sair de sua atual cegueira, espírito. Começa a ver um pouco, vi a luz por um momento, mas a porta fechou outra vez e fiquei novamente na escuridão. Estive durante algum tempo ao lado de minha mulher e de meu filho, mas ninguém olhava para mim. Voltou a fechar novamente a porta e me encontro novamente na intempérie, médica. É que você ainda não compreendeu seu verdadeiro estado, espírito. E o que é que me ocorre? Pergunta. De onde vem essa escuridão? Pergunta. Como poderei sair dela? Pergunta. Nunca me encontrei com tantas dificuldades. Senti-me bem durante um instante, ouvi alguém falar, agora volto a vê-lo. É talvez o senhor Stade? Pergunta. Médico. Médico. Esse senhor esteve falando no momento antes que você chegasse, e é provavelmente quem lhe trouxe para que o ajudássemos. Pois nós nos dedicamos a despertar os espíritos apegados à terra, que se encontram nas trevas, espírito. Esta escuridão é terrível, parece que estou nela há muito tempo, médico. Compreendo que não existe em realidade a morte, a vida se prolonga no mundo dos espíritos, no qual todos devem ajudar os outros se quiserem evoluir, espírito. Reconheço que não fui durante minha vida o que deveria ter sido, vivi nada mais que para mim, buscando as diversões e desperdiçando dinheiro. Até agora não vi mais do que minha vida passada, tenho estado entre trevas e isto é terrível. Apresentam-se ante meus olhos todas as ações de minha vida passada. Quero fugir delas, mas não posso. Tenho-as a todo momento diante de mim, acusando-me porque pude ter vivido de outra maneira. Tive muitas ocasiões de fazer o bem, mas é demasiadamente tarde, médico. Quando uma pessoa vive sem pensar em nada mais que em si mesma, é comum que se veja perdido nas trevas após passar ao outro plano da vida. É necessário que você abra os olhos às glórias da vida espiritual e compreenda que a vida consiste em servir aos demais. Esse é o verdadeiro céu, que não é mais que uma condição de nossa alma. Espírito, sinto que uma sensação estranha me domina. Mamãe querida, há um espírito. Sou uma pessoa adulta, mas volto a me sentir outra vez criança em seus braços. Não é uma coisa esquisita que eu a veja, sendo que me parece estar cego? Pergunta, médico. Você agora tem um corpo espiritual e quando terminar de abrir seus olhos espirituais, verá todas as maravilhas do mundo dos espíritos. Espírito, estou vendo o senhor Stade. Nós dois estávamos na mesma lancha, mas ele não está nas trevas, segundo parece, médico. Porque esse senhor conheceu durante sua vida terrestre, através da verdade acerca da vida espiritual e da volta dos espíritos. Em que ano acredito que vivemos? Pergunta. Espírito. 1912, médico. Estamos em 1916.
Espírito, e onde estive durante todo esse tempo? Pergunta. Tenho sentido fome e frio. Às vezes parecia encontrar-me encerrado em um aposento muito escuro, sem ver outra coisa que uma projeção de toda minha vida passada. Médico, deixe-me levar... Deixe-se levar por sua mãe, pelos espíritos amigos, e esforce para compreender seus ensinamentos. Dessa maneira será muito feliz. Espírito, agora vejo o Sr. Stade. Íamos no mesmo barco, mas eu não me importava com os seus ensinamentos. Parecia-me que tudo aquilo era mania de velho. Minha mãe me espera e gostaria de ir com ela, porque faz muitos anos que não havia. Benditos sejam todos vocês por haverem me aberto os olhos à verdade. É uma desgraça viver na cegueira, sem ver nada mais que a projeção de nossa vida passada. Médico, gostaríamos de saber seu nome. Espírito, eu sou John J.A. Alegre-me de haver tropeçado com vocês e fico muito agradecido por suas palavras. Agora vejo, ouço e compreendo algo cuja existência ignorava. Adeus. Algumas semanas depois, este espírito voltou, trazendo-nos um amigo. Pertence também à aristocracia de Nova York e que havia perecido no naufrágio do Lusitânia. Experiência realizada em 5 de novembro de 1916. Espírito, Alfred V, intermediário discípulo, Senhora Wickland. Espírito, alguém me disse que entrasse aqui para me aquecer. Médico, como você se chama? Pergunta. Espírito, Alfred V. Eu ia em um barco. John J.A. se aproximou de mim e disse que me ajudaria a chegar até aqui, onde me socorreriam. Digo-lhes que nunca havia passado fome em minha vida, mas agora tenho fome e frio, porque minhas roupas estão empapadas de água. Médico, isso não é mais do que um estado mental. Você já perdeu seu corpo físico, não deveria sentir necessidade de alimento. Espírito, já sei que me afoguei, desde então vive em uma contínua aflição. Médico, se você conseguisse compreender o que é a vida futura e em que consiste o progresso no mundo dos espíritos, encontraria rapidamente a felicidade, dedicando-se a servir os demais. Espírito, nunca fui feliz. É possível que às vezes tenha excedido ao satisfazer minha vontade, mas com frequência pressentia a vaidade em tudo e costumava me dizer: esqueça-se de si mesmo e divirta-se. A quem não sinta apega à vida da sociedade, mas nela se pode afogar. Em meio à alegria e suas preocupações, gostava muito dos esportes e neles encontrava muitas coisas que me faziam esquecer essa outra pequena realidade interior, a consciência. Buscava com ânsia algum ser vivente que fosse bom. Sabe onde eu encontrei? Pergunta. Não entre a sociedade, mas entre os cavalos. Médico, deve se esforçar para esquecer de toda a sua vida passada agora, com suas penas e suas amarguras. Busca as realidades superiores e então seus olhos do espírito se abrirão. Espírito, uns amigos que se interessavam por mim me trouxeram a este lugar e aqui abri meus olhos. Creio ser possível que chegue um tempo, não estou seguro, em que serei feliz, porque nunca fui realmente. Quando era pequeno deixaram que fizesse em excesso minhas vontades. Obrigado por ter me deixado vir a este lugar. Se conseguir realmente a verdadeira felicidade, voltarei para dizer. As duas experiências anteriores trouxeram como consequência, alguns anos mais tarde, a visita de Ana H., uma artista celebre, amiga de John J.A. e de Alfred V. Experiência realizada em 8 de setembro de 1918. Espírito, Ana H., intermediário psíquico, Senhora Wickland. Espírito, água, por favor. Foi-lhe dado um copo de água e bebeu ansiosamente, agradecida. Tenho estado muito enfermo e ainda me sinto fraco. Os médicos ignoram qual é a minha enfermidade. Recomendaram-me que não me mova. Dói-me muito as pernas e os braços. Médico, nós tiraremos essas dores movimentando os braços do intermediário. Espírito, tenha cuidado com meus ossos. Não quero perder minhas formas formosas. Quero me curar e voltar ao trabalho. Tenho estado muito doente, ainda me sinto débil. Médico, como você se chama? Espírito, Ana H. E como foi que você veio a Los Angeles? Pergunta. Espírito, não estou em Los Angeles, estou em Nova York. Médico, quem a trouxe aqui? Pergunta. Espírito, pensei que havia tido um sonho que Alfred V havia se aproximado de mim e me falava.
Sempre teve por mim grande simpatia, mas já morreu, e agora veio me dizer que eu deveria despertar. Estou muito enferma, como me doem os ossos, não quero perder minhas formas. Parece que começo a me sentir melhor, ainda que estranha. Ficarei curado e poderei atuar de novo nos cenários. Resumindo minhas ocupações habituais, pergunta. Não quero perder minha beleza. Médico. Você não voltará a atuar no plano da vida física, espírito. Confio que poderei fazê-lo. Alfred V me incomodou muito, mas já morreu, médico. Você o encontrou em verdadeiro aspecto de morto? Pergunta. Espírito. Em todas as aparências se encontra-se perfeitamente são, mas tudo isso deve ser um sonho. Como é isto? Pergunta. John J.A. está chegando e também ele já morreu, médico. Nem mais nem menos que você, espírito. Quando morri? Pergunta, médico. Faz pouco tempo, espírito. Alfred diz que ele e seu amigo se dedicam à missão de despertar outros espíritos. Eles, no entanto, nunca creram nisso de espíritos, médico. Mas encontraram a verdade graças ao nosso pequeno ciclo. Eram espiritualmente muito pobres antes de vir ao nosso ciclo, mas se enriqueceram mediante o conhecimento de uma vida mais formosa que haviam levado na Terra, espírito. Que lugar é este? Pergunta. Estes dois amigos dizem que este lugar é a porta do conhecimento da verdadeira vida, a porta de entrada, olhando as roupas. Este vestido não me assenta bem, levantando as mãos ao pescoço e aos ombros. Este não é meu pescoço, nem este o meu rosto, nem estas as minhas formas. Dizem que ainda estou fraca, mas que devo ir com eles para que me ensinem o caminho, porque tenho muito o que aprender. Médico, seu corpo estava enfermo, mas você já o perdeu, espírito. No entanto, sinto-me agora muito melhor do que nos últimos tempos, médico. Minha esposa é intermediário psíquico e você está servindo do seu corpo para falar. O mesmo fizeram Alfred V e John J.A. faz tempo, espírito. Meus ossos doem, médico. Isso é coisa da sua mente. A inteligência não é o corpo, é invisível. Por isso nós não a vemos. Você é invisível para nós. Nós realizamos investigações para deixar claras o que ocorre depois da morte. Minha esposa é um intermediário psíquico. Você se apossou do seu corpo, Alfred. Espírito. Alfred me disse que é hora de ir. Acreditei que havia tido um sonho e que morreria. Porém, lutei durante muito tempo. Creio que não queria morrer. Por isso pus intranquila toda a minha força de vontade para conseguir continuar vivendo todo o tempo que me fosse possível. Certo dia me senti muito débil. Fiquei dormindo durante algum tempo, mas voltei a despertar porque queria viver. Tomaram-me por morta, mas não estava, só estava dormindo. Queria viver porque tenho muito apego à vida. Estive enferma muito tempo e sofri intensamente. Voltei a dormir e continuei assim durante muito tempo. E quando despertei, me encontrei perdido nas trevas e não via nada. Tudo estava escuro, escuríssimo. Não via luz alguma e tudo estava escuro. Sentia-me aflita, perdido nas trevas. Creio que voltei a dormir. Enquanto dormia, sonhei com Alfred V e John J.A. Se aproximaram de mim e me disseram: Ana, desperta, viemos em seu auxílio. Siga-nos, vamos. Acreditei que despertava, mas me via tão doente que não pude segui-los. Meu corpo estava paralítico. Eles me disseram: a levaremos a um lugar em que conseguirás um corpo novo e sentirás sangue forte. Vem conosco a um mundo mais maravilhoso que este. E aqui estou, sangue forte, não voltarei a sentir aquelas terríveis dores? Pergunta. Sofro tanto quando me atacam. O que fica agora de toda a minha vida passada? Pergunta. Por que não me ocupei em coisas mais úteis? Pergunta. A vida para mim era muito agradável. Gostava que me adulassem, gostava de ter admiradores, médico. Alfred V e J.A. adulam você agora? Pergunta. Espírito. Não, suas atitudes comigo é diferente das que tinham antes. Sua postura é respeitosa, parecem muito sinceros e eu também experimento por eles outro tipo de sentimento. Parecem muito mais jovens, ainda que me consta que sejam mais velhos que eu. Não me dizem agora como em outro tempo, vamos nos divertir. A vida foi para mim muito agradável enquanto tive admiradores, mas sofri muito por causa da minha vaidade.
Os médicos disseram que se não tivesse apertado tanto o corpo, não teria ficado enferma, mas não dava atenção aos médicos. Eles queriam que eu comesse em abundância para adquirir força, mas tinha medo de que descansasse, comesse e dispensasse as massagens e os banhos para emagrecer. Não poderia conservar minhas formas. Por isso cheguei até a passar fome, mas agora vejo que tenho que servir os demais, ajudando-os. Subitamente o espírito perdeu o domínio do intermediário e se retirou. 2 anos mais tarde, o espírito de Ana H voltou para trazer ao nosso ciclo os espíritos de Oliver T e de Ana D. Conhecemos em Chicago 2 senhoras israelitas, a senhora E e a senhora Simmons. Eram 2 excelentes amigas, ainda que esta última era exigente e intolerante. Censurava de uma maneira especial as práticas da escrita automática, a que haviam se dado à amiga, e afirmava que o espiritismo era uma impostura, porque as pessoas se convertem depois da morte em flores, pássaros e árvores. A senhora Simmons morreu e sua amiga a assistiu em sua agonia. Faleceu por causa de uma hidropisia e com intensas dores lombares. Passaram-se alguns anos e a senhora E, que residia na Califórnia, caiu vítima de uma profunda melancolia, com tantas dores fortes na cintura que a impediam de caminhar erguida. Passou 3 semanas em um hospital sem experimentar melhora alguma, e ao cabo desse tempo veio até nós durante uma concentração em círculo psíquico. Com a presença da senhorita E, teve lugar a seguinte experiência: a enferma sarou completamente. Experiência realizada em 27 de outubro de 1919. Espírito, senhora Simmons, enferma, senhorita E. Intermediário psíquico, senhora Wickland. O espírito que havia se apossado do médium lançou um gemido e levou imediatamente as mãos à cintura, dando mostra de grande sofrimento. Médico: você se encontra mal? Pergunta. Perdeu por acaso o seu corpo e não se deu conta disso? Pergunta. Espírito: não sei. Médico: nós podemos aliviar a sua dor. Diga-nos quem é você. Espírito: não sei. Médico: como não saberia seu nome? Pergunta. Espírito: não posso concentrar meu pensamento. Médico: quanto tempo faz que você morreu? Espírito: não sei se morri. Médico: como seus amigos lhe chamavam? Pergunta. Espírito: senhora Simmons. Médico: onde você vivia? Espírito: em Chicago. Médico: em que lugar de Chicago? Pergunta. Espírito: faz muito tempo e não sei. Não me sinto bem nesses últimos tempos. Médico: explique-se melhor. Espírito: me sentia muito pequeno e estava muito incomodada. Médico: você está conta de que havia se intrometido na vida de outra pessoa? Pergunta. Espírito: o que sei é que me encontro meio atordoado e que não estou em meu estado normal. Médico: e não conhece a razão desse mal-estar? Pergunta. Espírito: não. Médico: você nunca acreditou nos espíritos, não é verdade? Pergunta. Espírito: não acreditava antes, nem creio agora. Médico: isso quer dizer que não crê em você mesma. Você costumava qualificar de disparate a crença nos espíritos. Não é maior disparate empenhar-se em ser um espírito apegado à terra? Pergunta. Não compreende que você é um espírito dessa classe? Pergunta. Senhora não me conhece? Pergunta. Espírito: essa voz não me é desconhecida, é a voz de uma amiga. Médico: onde se encontra essa amiga? Espírito: em Chicago. Médico: a que se dedica? Pergunta. Espírito: não sei, vejo tudo tão obscuro que não posso recordar de nada. Conheço essa voz, mas não saberia dizer a quem pertence. Não posso recordar seu nome, mas me lembro que vivia em Chicago, costumava me visitar. Essa amiga era para mim um raio de sol, sempre me ajudava. Sempre que vinha me visitar, o fazia com grande afeto e um gênio muito alegre. Mas começou a tratar com o espiritismo. Eu a preveni para que não se ocupasse com essas coisas, porque tudo era mentira. Por minha parte, nunca me deixei convencer. E assim é como a perdi. Só a vejo de vez em quando. Sinto-me pequena e incômoda pela minha vida, que não posso recordar seu nome. Médico: tampouco o seu nome de batismo? Pergunta. Espírito: agora me lembro, chamava-se R. Minha memória tem alguma falha e tudo está muito estranho. De vez em quando vejo um raio de luz,
mas logo me vejo encerrada em um quarto muito pequeno. Você sabe que sou muito corpulenta e me encontro tão apertado nesse pequeno aposento, a aura da enferma, que perco o sentido. Médico: você não morreu de um sufocamento? Pergunta. Espírito: não posso dizer que esteja morta, porque não me sinto morta. O que posso dizer é que me aplicaram fogo, acompanhado de trovões e de uma dor penetrante. Senhorita lembra-se do Dr. Wickland? Pergunta. Espírito: sim, senhorita R. Senhorita recorda-se daquela máquina que ele manejava? Pergunta. Espírito: aqui soltava fogo? Pergunta. Senhorita R. Justamente, é esse fogo que você havia sentido. Espírito: não me submeti a nenhum tratamento com ele. Senhorita R. Você vem me causando enfermidades durante estes últimos anos. Espírito: e como pode ser que eu tenha lhe afligido? Pergunta. Senhorita R. O médico lhe explicará. Médico: é muito simples. Você é na atualidade um espírito e esteve rondando sua amiga. Por esta razão não se sente bem. Não se encontra agora em Chicago, e sim na Califórnia. Você está em Los Angeles, Califórnia. Não se lembra da senhorita Espírito: sim, vivi em Chicago. Médico: você e ela estão agora em Los Angeles. Espírito: eu vivi em Chicago e costumava ter fortes dores nas pernas e muitas vezes na cabeça. Senhorita são essas dores aqui ultimamente têm passado para mim. Médico: você passou suas dores para a senhorita Espírito: você está errado. Senhorita não se recorda da senhora Wickland de Chicago, a esposa do senhor Wickland? Lembra-se lembra-se que era médium? Pergunta. Espírito: não consigo lembrar. É estranho que não me lembre de nada. Senhorita no entanto, você acreditava saber tudo. Espírito: sim, acreditava. Você fez uma confusão com esses disparates de espiritismo e eu não quis nem ouvir falar dessas coisas. Médico: olha esta mão e diga-me se é a sua. Você mesma veio demonstrar que isso que você chamava de disparate é uma grande verdade. Senhorita sabe em que ano vivemos? Pergunta. Espírito: não sei de nada. Onde está minha casa? Pergunta. Onde está minha filhinha? Pergunta. Senhorita sua filhinha não está aqui. Você está em Los Angeles, Califórnia. Espírito: não pode ser. Parece que você anda um pouco mal da cabeça. Não sabe, amiga, que você vive em Chicago? Pergunta. Senhorita estou vivendo na Califórnia há 6 anos e meio. Espírito: sim, mulher, será sempre assim. Estamos em Chicago. Seguramente hipnotizaram você e quer me fazer acreditar também neste ponto. Médico: vejamos se lhe fazemos compreender a verdade. Faz muitos anos que você morreu. Esteve rondando a senhorita Fomos obrigados a lhe desalojar do corpo dela mediante tratamento elétrico e permitimos que passasse temporariamente ao corpo de minha senhora com o objetivo de fazê-la compreender sua verdadeira situação. Você é a senhorita Simmons. Este corpo pertence à senhora Wickland, que vive em Los Angeles, Califórnia. Você esteve obsidiando a senhora Espírito: aproximei-me dela porque não via senão escuridão por todas as partes. Parece como se houvesse estado dormindo e que de repente houvesse despertado. Vi então uma luz e me encontrei aqui. Estando com ela, via uma luz muito pequena. Diga-me uma coisa. Como foi que vim aqui? Pergunta. Não acredito que minha amiga esteja correta. Como ela veio para a Califórnia? Pergunta. Senhorita pagando o bilhete do trem. Você pagou alguma coisa? Pergunta. Espírito: não acredita em nada do que me diz. Médico: o que estamos dizendo é a pura verdade. Senhorita seu corpo foi enterrado no cemitério de Watten faz 6 ou 8 anos. Espírito: estive dormindo, despertei com dores muito fortes e não podia me mover, sentia-me comprimida. Médico: porque o corpo da senhora é muito pequeno é muito mais pequeno que o seu, e aí você tem a prova de que estava obsidiando-a. Seguramente você não acreditará se lhe dissermos que não a vemos, que é invisível para nós, e no entanto assim é. Não vejo senão o corpo de minha esposa. Espírito:
O corpo de sua esposa? Pergunta. Olhe, minha amiga, o que significa tudo isto? É certo que perdi meu corpo? Pergunta. Senhora E. Assim é, médico. Só sua teimosia é que não permite que abra os olhos. Você tem causado muitos infortúnios. Você era egoísta, não tem adiantado para nada seu egoísmo. No mundo dos espíritos terá que servir aos demais. Compreenda por fim que você agora é um espírito verdadeiro, que já não tem seu corpo físico. Como é que não se converteu em árvore, segundo você pensava? Pergunta. Espírito, como? Você é verdadeiramente a minha mãe? Pergunta. Que jardim mais sublime, que edifícios tão maravilhosos. Minha mãe se aproxima de mim, médico. Supõe que sua mãe não terá se convertido em árvore? Pergunta. Espírito. Minha mãe se aproxima de mim e diz: vem, esta é minha morada, sua morada não a minha. Eu não poderia ir com minha mãe? Pergunta. Médico. A ignorância não pode entrar no reino dos céus. Espírito. Minha mãe me diz: você não pode subir esta colina com seu corpo. Esta é a montanha da sabedoria e deve esquecer-se de si mesma. Esqueça de toda a sua existência de egoísmo. É necessário que sirva aos demais, titubeando. Ela diz que é minha mãe, mas eu não sei. Sim, creio que é minha mãe. Ainda que agora a encontre extraordinariamente formosa, médico. É que brilha nela o espírito da verdade. Espírito. Minha amiga, espero que, se lhe pedir perdão, você me perdoará. Senhora é. Naturalmente que sim, porque você ignorava o que fazia. Espírito. Ajudou para que chegasse a luz aos meus olhos e graças a você chegarei a conhecer a verdade. Senhora é. Deve agradecer por isso aos senhores Wickland. Espírito. Não me sinto muito disposto em agradecê-los. Minha mãe disse que devo fazê-lo, porque se não tivesse sido por eles, estaria ainda em meio daquelas terríveis dores e angústias. Diz que quando entrei em sua aura magnética, minha alma estava transbordante de dor, de egoísmo, de desejos. Eu não conhecia o amor fora do amor egoísta. Minha mãe diz que daqui em diante devo amar os demais e não a mim mesma. Esqueça de si mesmo e trabalhe para os demais e será feliz. Médico. O amor é a culminação da lei, Espírito. Não me interessava essas coisas, agora me vejo tal qual eu mesmo era, como um retalho de egoísmos. Perdoa-me, minha amiga, peço-lhe de todo coração, não quero este meu corpo maligno, feio e grosseiro que me fizeram ver. As inteligências guias, este não é meu corpo. Médico. Sim, é seu corpo espiritual, tal como você é. Você criou um corpo espiritual composto exclusivamente de egoísmo e de invejas, Espírito. Ele está todo entrevado e enrugado, médico. Você o embelezará mediante suas boas ações para com os demais, mas enquanto não conquistar méritos, terá que se conformar com esse vestido que você fez. Espírito, necessito ajuda e energia, médico. Encontrará muito bons amigos que lhe ajudarão. Peça ajuda aos espíritos sábios. Procederá assim? Pergunta. Espírito. Sim, o farei. Médico. Acredita agora nos espíritos? Pergunta. Espírito. Não terei outro remédio. Não sejam egoístas como eu, para que não tenham que viver em um corpo tolhido como o meu. Estes espíritos dizem que ninguém pode nos ajudar no trabalho por nossa própria salvação. Vou partir, começarei em seguida meu trabalho. A senhorita F.W. era uma jovem muito amável, que cultivava a música e estava estudando em um colégio. De repente se converteu em uma pessoa de caráter violento e destruidor. Rasgava seus vestidos e golpeava todos que se aproximavam dela. Acabaram recolhendo-a a um sanatório, onde a deixaram encerrada durante algum tempo em um compartimento. Seu caso foi diagnosticado de demência precoce. Quando a trouxeram ao nosso instituto, parecia um esqueleto. Naquela oportunidade, insistia constantemente que ela não era a senhorita H, e sim Margaret Young, de nacionalidade inglesa, que tinha 2 filhos. Certo dia,
Na hora de comer, quando a senhorita H se encontrava sentada à mesa, a senhorita Wickland viu, de uma maneira clara e evidente, como o espírito de um vendedor de jornais tomava posse da enferma e se atirava sobre a comida, dizendo: que fome tenho, faz um mar de tempo que não provo nada. Uma vez satisfeito sua fome, o espírito do vendedor de jornais se foi e a enferma voltou a ser molestada pelo espírito de Margaret Young. Uma irmã mais jovem da senhorita F.W., que estava ciente da questão dos espíritos obsessores, a ajudavam muito, acompanhando-a e cuidando-a. Uma tarde, a senhorita F.W. encontrava-se sentada ao piano. De repente, se apossou dela um espírito desconhecido, mas sua irmã ordenou energicamente que o intruso se retirasse, e a enferma voltou ao seu estado normal. Esse espírito se apossou da senhora Wickland durante o ciclo de concentração psíquica que celebramos naquela noite. A enferma melhorou daí em diante com grande rapidez. Antes de se cumprirem os quatro meses, pôde regressar à sua casa em perfeito estado de saúde. Graduou-se no colégio e se dedicou mais adiante à carreira musical. Experiência realizada em 6 de outubro de 1920. Espírito: Alicia, enferma, senhorita F.W., intermediário psíquico, senhora Wickland. Médico: de onde você veio? Pergunta. Espírito: venho na qualidade de visita. Médico: quer fazer sua apresentação? Pergunta. Espírito: quero averiguar primeiro onde me encontro. Não conheço nenhuma das pessoas que estão aqui reunidas. Médico: quer nos dizer quem é você? Pergunta. Espírito: não estou resolvida ainda em dizê-lo. Médico: diga-nos então quanto tempo faz que você morreu? Espírito: morta, você diz? Pergunta. Médico: não se dá conta de sua situação? Pergunta. Por que está aqui? Pergunta. Espírito: não sei para que vim. Alguém me disse que viesse, mas não vejo a finalidade. Médico: você é homem ou mulher? Pergunta. Espírito: fico surpreendida que você me dirija esta pergunta. Não vê com seus próprios olhos? Pergunta. Os homens e as mulheres vestem as mesmas roupas? Pergunta. Médico: o corpo que está nesta cadeira pertence a uma mulher. Você é uma senhora? Pergunta. Espírito: fique sabendo, não sou um homem. Médico: você é senhora ou senhorita? Pergunta. Espírito: o único que digo é que não me converti em homem. Médico: no entanto, é inegável que você trocou de corpo. Se dissesse que este é o corpo de minha mulher, seguramente que isso lhe surpreenderia. É evidente que você continua dormindo. Espírito: dormindo a estas horas? Pergunta. Médico: vejamos se consegue compreender. Tem que se dar conta de que esta é uma situação estranha. Procure abrir os olhos e aprender a lição. Este corpo não lhe pertence. Espírito: que maneira de falar. Vim a esta casa e é evidente que não poderia ter feito sem ter um corpo. Não entrei aqui voando no ar como uma pluma. Médico: você conhece estas mãos? Espírito: são as minhas. Médico: quero lhe fazer entender que você está servindo transitoriamente do corpo de outra pessoa. Você não conhece estas mãos. Espírito: não estou acostumado a que me desmintam com altivez. Estou acostumado a viver em sociedade. Riso geral. Parece que todos riem de mim. Não sei o que dizer, porque isso constitui um insulto. Médico: você dispunha de grandes riquezas quando dispunha de seu próprio corpo? Pergunta. Espírito: e por que hei de lhe informar sobre meus assuntos? Pergunta. Médico: quanto tempo faz que você morreu? Pergunta. Espírito: mas o que você está dizendo? Pergunta. Eu não morri. Médico: você já perdeu o seu corpo físico e é evidente que anda errante há muito tempo. Permitimos que se apossasse do corpo de minha mulher e que você deve se conduzir razoavelmente. Espírito: não gosto dessa jovem de cinto amarelo, a senhorita C.H., irmã da enferma. Não faz mais que me molestar.
retirou-me de um lugar em que estava passando uns bons momentos, a senhora CH. Que direito você tem para portar-se assim comigo? Pergunta. Você me é profundamente antipática, médico. Você não compreende seu verdadeiro estado. Esta senhorita limitou-se a fazer sair um espírito a pegar na terra. Espírito. Retirou-me de onde estava e por isso a detesto, médico. Você havia se apossado de sua irmã e não gostou disso. Você é um espírito a pegar na terra. Espírito. Batendo o pé no chão. Não sou tal coisa, médico. Deixe-me explicar. A irmã desta jovem é uma pessoa sensitiva, uma médium psíquica, e tem se apossado dela sucessivamente diferentes espíritos que vêm perturbando sua vida. Encontrava-se tocando piano hoje. Você a ouviu e entrou em contato com sua áurea magnética. Através desta, você viu uma pequena luz e se apossou da jovem. Espírito, ouça. Jovem, nunca havia visto você até agora. A senhorita CH, médico. A pessoa que você se apossou agora é minha mulher, Espírito. Estou farta de ouvir o mesmo. Como é possível que eu aposse o corpo de outra pessoa? Pergunta. Tudo isso que você diz é absurdo, médico. Minha mulher é uma médium psíquica e consciente que certos espíritos se apossem temporariamente do seu corpo, Espírito. Ah, pelo visto vocês são espíritas. Agora eu compreendo. Todos vocês estão loucos, completamente loucos, médico. Você mesmo é uma prova de quão errônea é sua opinião, porque você é um espírito e está servindo do corpo de minha mulher. Espírito, bem, basta já de me tomar por sua mulher. Não me casei até agora e não será certamente com você que me casarei, médico. O que disse é que o corpo é o de minha esposa. Espírito, vá com sua esposa, este corpo é meu, médico. Pertence-lhe só por um momento, Espírito. Você já viu alguma vez uma pessoa trocar de corpo? Pergunta. O que é que você está falando? Pergunta, médico. Pergunte a um destes senhores de quem são as mãos que tenho entre as minhas respostas. O doutor tem entre as suas mãos, as mãos de sua mulher, médico. Você é um espírito invisível para nós. Você perdeu seu próprio corpo e é só um espírito. Espírito. Mas como perdi? Pergunta. Se tivesse falecido e não tivesse meu corpo, como diabos iria andar de um lado para o outro? Pergunta. Teve um momento em que tive fome e quis comer algo, mas essa indivídua, apontando a senhorita CH, me retirou dali. Não resisti, porque tinha muita fome, médico. É seu corpo que está morto, você não está. Paulo diz, temos o corpo natural e temos o corpo espiritual. Você sabe em que ano estamos? Pergunta. Em 1920. Não se dá conta que esteve nas trevas durante algum tempo? Pergunta. Espírito. É certo, estive nas trevas e não recordo bem as coisas, médico. Isso ocorreu porque não tinha contato físico e tampouco compreendia a vida superior. Trouxeram-nos aqui para que lhe prestássemos ajuda. Para que nós lhe prestássemos ajuda. Mas só poderá permanecer aqui muito pouco tempo. Espírito, e aonde irei? Pergunta, médico. Ao mundo espiritual, como você se chama? Pergunta, Espírito, não sei, senhora CH. Você me disse esta tarde, disse que se chamava Mary Burrell, que era originária da Alemanha. Espírito, não disse isso, você falava naquele momento com minha amiga, outro espírito que havia se apossado da enferma, médico. Se dá conta do lugar que agora se encontra? Pergunta. Sabe que se encontra em Los Angeles? Pergunta. Espírito. Não. Onde crê encontrar-se? Pergunta. Espírito. Minha amiga e eu viajávamos num trem, médico. Ocorreu-lhes algum percalço? Pergunta. Espírito. Íamos, não posso recordar agora. Mary a um espírito. Não se vá. Sabe que era minha companheira de viagem. Sempre paguei as viagens, não deve me abandonar agora, médico. O que ela responde? Espírito. Mary, quer dizer meu nome? Pergunta. Olha, esse fogo está ardendo tudo, médico. Neste momento você está revivendo a circunstância em que ocorreu sua morte. Espírito. Mary, olha esse fogo, médico. Ocorreu algum acidente ferroviário? Pergunta. Espírito. Justamente, médico. Tudo isso já passou, Espírito. Olha, a Mary está morta, morreu esmagada, médico.
Tudo isso vem ser coisa do passado. Tranquilize-se, espírito. Vi tudo isso com a rapidez de um relâmpago. Médico. O que Mary responde? Pergunta. Espírito. Está perdida como eu. Nós duas perdemos o caminho. Médico. Isso ocorre porque vocês desconhecem a verdadeira vida. Espírito. Tem andado errante. Mary está morta. Médico. Não está realmente morta. Não faz mais que perder seu corpo. Não fez mais que perder seu corpo físico. Mary não está morta. Mary não está mais morta que você. As duas são espíritos. Espírito. Então significa que morri naquele fogo terrível. Veja toda essa gente que está se queimando viva com mostras de grande excitação. Médico. Esqueça esse acidente e recolha-se a si mesmo. Acalme-se e esqueça o passado. Espírito. Dando mostra de grande agitação à vista de vários espíritos. Não quero ver nenhum de vocês. Olhe como se aproxima. Não quero nem vê-los. Não preciso de você. E já o disse mais de uma vez, médico. É possível que durante sua vida você tirasse mau proveito dessas pessoas e agora tem que sofrer as consequências. Espírito. Se estive com você foi para passar um momento, mas não me interessa. Quis ver até onde chegava seu amor, mas nunca o amei. Dizem que vem para me acusar. São 3, mas não quero nenhum. Por que vem? Pergunta. Médico. O que sua consciência lhe diz? Espírito. Em tom de burla. Diz que se suicidou porque eu não quis casar com ele. Se era estúpido. Médico. Não seria porque você se entretinha em representar o papel de mulher fatal? Pergunta. Espírito. Isso é da minha conta. Médico. Daqui em diante você deverá esforçar-se para ter uma conduta melhor. Espírito. Deixe-me na escuridão. Isso é muito melhor. Médico. O que sua consciência diz? Espírito. A outro espírito. Por que você tem que me jogar na cara? Pergunta. Médico. Você fez um grande mal a esses homens com os quais agora fala. Espírito. É que aqui também há uma mulher, porque tem que se meter comigo? Pergunta. É certo, nunca paguei os vestidos que me fez. Veja que agora vem me jogar na cara que não as tenha pago. Médico. Isso lhe parece uma boa ação? Pergunta. Sua consciência diz que não. Daqui em diante se dedicará a servir os demais. O egoísmo é a raiz de todo mal. Espírito. Sou muito egoísta e tenho sido sempre, mas nunca me ensinaram outra coisa. Minha mãe era uma senhora muito altiva e muito bonita. Médico. Desgraçadamente para você, mas tranquilize-se, porque se lhe permitiram que viesse aqui foi para ajudá-la. Não vê nenhum outro conhecido? Pergunta. Espírito. Não quero olhar mais, porque só vejo as pessoas que prejudiquei. Estão aí, parados, jogando-se para trás. Por que sofro tanto? Pergunta. Médico. Você mesmo provocou este sofrimento. Mas, se for sincera, haverá remédio para você. Os espíritos sábios lhe ajudarão. Quando for ao mundo dos espíritos, se encontrará provavelmente com o mais humilde dos servidores que você teve na vida mortal, ocupando ali uma posição superior à sua. Gente que acreditava estar abaixo de você terá no mundo dos espíritos as mais formosas moradas. Jesus ensinou a nos humilhar. Espírito. Você não imagina o que isso significaria para mim, médico. Minha mulher permite que toda classe de espíritos se apossem de seu cérebro, de seu corpo. Você não faria um sacrifício semelhante? Pergunta. Olhe ao seu redor e talvez encontre certos espíritos que vêm para ajudá-la. Espírito. Rodolfo, um espírito amigo. Eu o amava, mas meu orgulho e minha mãe fizeram impossível nosso casamento. Sei que isso lhe fez sofrer, mas você ignorava que eu também sofri. Perdoa-me, Rodolfo. Pergunta. Médico. Por que tem que ser o orgulho e o dinheiro obstáculos para o amor? Pergunta. Espírito. Rodolfo disse que se ele tivesse casado comigo, haveria feito de mim uma boa mulher. Sim, Rodolfo, mas a boa influência que você exerceu sobre mim desapareceu. E já não me importou nada. Então me entreguei às diversões sociais para afogar desta maneira meu pesar. Minha única preocupação foi a de fascinar os homens para vê-los aos meus pés. Não me importou arrastá-los. Queria que outros sofressem o que eu sofria. Médico.
O que Rodolfo diz a isso? Pergunta. Rodolfo, espírito, diz: Alicia, vem comigo ao mundo dos espíritos, soluçando. Diz que no céu não se conhece o orgulho que serve de obstáculo. Não há ali mais que amor e harmonia, médico. Você pode desfazer seus erros à força do afeto para com os demais. Terá que lavrar a sua própria salvação, espírito. Inclinando-se para frente. Cal, não se vá. Sei que você me queria bem, mas não podia amá-lo, porque meu coração pertencia a outro. Quando você se matou, me senti culpada. Vejam-no. Encontra-se estendido na terra, soluçando, médico. Ele também encontrará o caminho para o conhecimento. Não faltará quem o ajude. O espírito é indestrutível. Espírito. Veja, aqui não pode ser. Minha mãe está aqui, mas como parece envelhecida e rude, não é possível que esta seja minha mãe. Entretanto, ela me disse que sim, mas não pode ser. Minha mãe era muito bonita e encantadora. Esta que vejo é muito grosseira. Mãe, o que lhe aconteceu? Pergunta. Você que tinha formas tão esculturais encontra-se agora tão encolhida, médico. Essa é a forma espiritual que ela criou por seu egoísmo. O que um homem pensa em seu coração, assim mesmo é. Espírito. Minha mãe me diz: filha, fiz mal em ter lhe educado assim. Fiz mal em ter me oposto aos seus sinceros sentimentos com Rodolfo, porque este haveria desenvolvido em você a melhor parte de sua natureza. Está completamente encurvada e coberta de farrapos. Diz que se dedica a servir aos demais com o corpo que ela mesma mereceu enquanto viveu na terra. Agora me mostra o corpo que ganhou com seu esforço no mundo espiritual. É melhor que o outro, mas este rosto está cheio de rugas, médico, porque seu rosto era seu orgulho, espírito. Minha mãe diz: Alicia, procura trabalhar de forma diferente. Veja aqui seu corpo espiritual, minha filha. Oh, não pode ser, não pode ser. Rodolfo, venha e ajuda-me. Você conhece meus sentimentos. Médico. Quer nos dizer seu nome? Pergunte-o à sua mãe. Espírito. Minha mãe não pode me dizer. Diz que não se recorda. Médico. Lembra-se como se chama o nosso presidente? Pergunta. Espírito. McKinley. Médico. Mataram-no em 1901. Pelo visto, faz mais de 20 anos que você está em estado de letargia. Espírito. Nasci em Milwaukee. Queria dar mais detalhes, mas não posso. Fechou-se a porta e já não tenho forças para pensar. Por que não posso lembrar meu nome? Pergunta. Fiquei sem memória. Lembro-me só Alicia. Médico. Já se lembrará. Compreenda a vida tal qual é. Pense que se encontra ao lado de Rodolfo. Espírito. Assim o farei. Quero agradecer-lhes a Deus. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos da Faculdade de Medicina de Chicago.